Boa noite, nação alvinegra. Ricardinho na área. Mais um podcast com os ilustres convidados Thiago Veras, da Super Rádio Tupi, e um convidado super especial, Carlos Roberto, meu ídolo do Dream Team de 67 e 68. Muito grato pela presença de vocês dois. Que agradeço, vamos junto nessa aí, Ricardinho. Agradeço o convite, é uma honra, um prazer estar aqui com você. Alô, Ricardinho, seja bem-vindo. Quem fala é Pingo, Ronaldo Adler, um dos fundadores do Fogo Hebreu. Super, hiper saudações alvinegras, que seu programa seja coroado de sucesso. Grande abraço. Salve, Ricardinho, tudo bem? Aqui Rafael Cazé, jornalista, autor de diversos livros sobre a história do Botafogo. Estou aqui para te desejar sucesso nesse seu novo canal. Tem muita coisa para a gente conversar, não é não? Nossos ídolos são tantos. Tem aqui Quarentinha, Milton, Garrincha, Heleno, Carlito ali em cima. Tanta coisa para a gente falar. Assunto, eu tenho certeza, não vai faltar, seja pela nossa história riquíssima, seja por esse momento especial que o clube está vivendo. Então, Ricardinho na área. Vou ficar de olho, vou participar. Aquele abraço, meu amigo. Ricardinho, aqui é o Gabiru da Botafogo TV, é um prazer inenarrável estar falando com vocês e desejar muito boa sorte para esse novo projeto, cheio de gente competente e talentosa. Um abraço para Emílio também, tamo junto, viu? Precisar, tamo aí, cara. Até a próxima, saudações alvinegras. Fala, torcida botafoguense, quem tá falando aqui é Sandro, passando aqui para te convidar a dar moral, a dar audiência e assistir esse grande programa do podcast do nosso amigo Ricardinho na área, o nosso amigo Emílio junto, tá bom? Deus abençoe a vocês com muita saúde e muita paz. Não esquece, Ricardinho na área, falando tudo sobre o nosso glorioso Botafogo. Beijo pra vocês, valeu! Fala galera, aqui é o Cadu Mato e eu tô passando para deixar para vocês um aviso, uma boas-vindas ao Ricardinho na área. Vambora, pessoal, para quebrar tudo, falar muito de Botafogo, falar muita coisa bacana pro pessoal nessa nova temporada aqui pelo YouTube. Então, turma, sucesso para Ricardinho na área e todos os alvinegros que estiverem juntos, acompanhando e participando também. Forte abraço! Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Dodô que tá falando. Tô gravando essa mensagem aqui para desejar todo o sucesso do mundo pro Ricardinho na área, podcast top. Além de ser Ricardo, que é meu xará. Todo sucesso, obrigado pelo carinho. Daqui a pouco a gente tá junto aí para bater aquele papo. Beleza? Fiquem com Deus. Tamo junto, valeu. Bom, pessoal, infelizmente a gente vai ter que começar a nossa resenha falando do jogo de ontem, né? E eu queria saber a opinião de vocês. Como é que foi a partida? O que vocês acharam? Bom, o Botafogo, ele, mesmo com um homem a menos, a gente vai falar da questão da arbitragem, que acho que teve um fator preponderante no resultado, né? Há uma interferência técnica na partida como um todo, a expulsão do Gregory no fim do primeiro tempo. Mas mesmo com um homem a menos, o Botafogo, ele, até um certo momento do segundo tempo, quando parece que o time cansou, né? O Bahia, quando imprimiu um ritmo com um homem a mais em casa, aí tomou conta e até mereceu vencer. Mas até acho que uns 15 mais ou menos assim do segundo tempo, o Botafogo ele tinha um certo domínio do jogo, tinha uma qualidade ofensiva, Luiz Henrique estava bem na partida. A minha visão é que o Almada estava conseguindo estrear bem, mesmo sem ter, né, o entrosamento com os demais jogadores. Era um Botafogo sólido. O Bahia não aparentava ser um time que ameaçava o Botafogo. Eu tinha a impressão naquele momento até que o Botafogo sairia com a classificação. O Arthur Jorge teve que ser obrigado a mexer no intervalo para recompor com o Danilo. E aí ele tira o Almada. Acho que pela própria questão física e também pelo cartão amarelo que ele tinha. Se você corre o risco de num contra-ataque o Almada parar um lance e levar um segundo amarelo e ser expulso, com 9, a situação seria muito mais delicada do que já foi 11 contra 10. E mesmo assim o Botafogo teve chance. Teve o Igor Jesus que quase conseguiu finalizar com perfeição. O Botafogo estava chegando ainda com velocidade. O Luiz Henrique, quando no mano a mano partia para cima, levava melhor. Só que não soube matar, não soube finalizar. Verdade. E aí eu repito, quando o Bahia tomou conta do jogo, quando a gente viu que o Arthur Jorge começou a mexer para oxigenar o time,
sem tantas mudanças táticas, mas para deixar um Botafogo mais forte, mais veloz, para combater o Bahia, o time ele se desconfigurou um pouco, o adversário foi para cima, cresceu, criou oportunidade, fez o gol, e aí naquele finzinho não tinha muito o que fazer. A sensação era de que o Botafogo, 11 contra 11, para mim, se classificaria, e mesmo no 11 contra 10 teve a oportunidade de sair com a classificação. Carlos Roberto? Sim, eu confesso para vocês que eu comentei até antes de começar aqui o programa, né? Que eu estava na estrada e estava assistindo com celular, né? Então tinha hora que até perdi algumas, mas deu para ver bem, né? O Botafogo começou bem. Aliás, os dois times começaram atacando mais pelo lado direito, né? O Botafogo com o Luiz Henrique e o Bahia também pelo lado direito também ameaçava. Perfeito. Eles usavam um pouco o flanco esquerdo. E o Botafogo bem na partida. E conforme o Thiago falou, foi de fundamental importância, né? A superioridade do Bahia, numericamente com um jogador a mais. E na continuidade do jogo, no segundo tempo, o Botafogo até começou melhor. O segundo tempo começou melhor que o Bahia, mesmo com um jogador a menos. Mas depois foi cansando, é claro que hoje com um futebol jogado com mais velocidade, e o Bahia também empurrado, tem bom time bom e empurrado por sua torcida, realmente pressionou mais e pena que o gol saiu no finalzinho, que a nossa esperança já estava realmente nas penalidades máximas. É verdade. Na minha opinião, eu achei o seguinte: o treinador agiu corretamente ao sacar o Almada e colocar o Danilo. E, curiosamente, como eu faço parte de mais de 20 grupos de torcidas pelo Brasil todo, parecia até que eu tinha cantado a pedra. Porque no intervalo eu falei assim, na minha opinião, ele tem que sacar o Almada e resguardar o meio de campo e colocar o Danilo, né? Um homem de proteção, de contenção, porque justamente o que foi expulso era um homem de contenção. E ele fez justamente o que eu tinha dito, né? Parecia até que eu estava adivinhando que ele ia fazer isso. Você estava no ponto eletrônico dele lá. Provavelmente. Mas aí, o que acontece? É um assunto até polêmico que eu quero trazer aqui na mesa para ser debatido, é a questão do VAR, tá? Na minha opinião, o árbitro estava de frente a poucos metros do lance. Ele estava de frente para o lance. Então, o VAR agora está apitando jogos, né? O VAR, eu nunca vi isso, entendeu? Um lance que, no meu entendimento, eu acho que o Gregory foi imprudente, tá? Na minha opinião. Só que não era merecedor de um cartão vermelho. No máximo um amarelo. Justo, um amarelo era justo. Mas uma expulsão. E outra coisa, o VAR chamar o juiz para aquele lance, um absurdo, né? E eu não estou levantando a lebre, dizendo nada. Mas eu estava verificando nas estatísticas. Eu respeito muito o time do Bahia, acho que é um grande time, né? Eu morei lá há 35 anos, eu conheço o Bahia, conheço o Vitória, também é outro grande time. Mas, em 6 jogos, os adversários do Bahia tiveram um jogador expulso. É uma coisa, assim, impressionante, é uma coincidência danada, né? Em 6 jogos, o Bahia teve o adversário com um jogador expulso, né? Assim, Ricardo, acho que tem alguns pontos, né? Eu vou fazer uma discordância num ponto que você tocou, e o ponto que você levantou, eu pude conversar com vários amigos botafoguenses no mesmo sentido da tua análise. Eu vou discordar assim. Muita gente comentou, o VAR não deveria ter feito a interferência. E vi até de uma ex-árbitra esse mesmo tipo de comentário. Apesar de que pós-jogo, alguns árbitros ou ex-árbitros acharam que o lance foi errado, né? A expulsão foi equivocada. Alguns outros árbitros acharam que, de fato, o Gregory deveria ser expulso. Então, assim, o ponto de partida, na minha opinião, é um lance polêmico que gera diferentes interpretações pro sim ou pro não. Acho que isso é um fato.
Mas o que eu ia falar que ia discordar é o seguinte. Muita gente comentou que o VAR não deveria ter se intrometido, que era uma decisão do árbitro de campo. Só que quando a gente vê o propósito do VAR é corrigir gol errado, se a bola entrou ou não entrou, um cartão amarelo, um cartão vermelho que poderia ser aplicado ou deveria ser aplicado e não foi, uma inversão de cartão, se dá pro Ricardinho, mas foi o Thiago Veras que fez a falta, tem como você lá na tecnologia, na imagem, ver, opa, não foi o Ricardinho, tá anulado, o cartão tá pro Thiago. Então, por que eu discordo que muita gente falou que o VAR não deveria ter se intrometido? A interpretação do VAR, acredito eu, ô Klein, vem ver na imagem que a gente considera uma agressão e um lance para expulsão. Então, o VAR interpretou que foi um lance para expulsão. O VAR não pode chamar e falar, olha, foi uma falta diferente, analisa aí, porque você pode dar um cartão, tem que ser vermelho ou não expulsa. Não tem a condição de chamá-lo para amarelo. Então, os caras interpretaram que era para vermelho. E o VAR fez a interferência. Eu não discordo dessa interferência. A minha discordância é, para mim o lance não foi para expulsão. Não foi tão violento, não foi tão assintoso, apesar da falta ou do contato acontecer e ele acertar, de fato, né, o jogador do Bahia. Mas não foi uma violência. Não foi um lance, foi exagerado para vermelho. Se em campo ele tivesse parado e tivesse dado um cartão para uma infração um pouco mais pesada, mas não violenta, para mim, a arbitragem estava acertada. Então, o VAR interferir não foi o problema. O problema foi que o árbitro, ele vai ver a imagem, naturalmente tem ali a conversa, e ele aceita a visão do VAR, muda a opinião de campo, que parecia ser a mais correta, de que não foi para vermelho, e aplica. O árbitro de campo é quem manda no jogo. Isso. Então, naquele lance, na minha visão, ele tinha que fazer o seguinte, ouvir, agradecer, obrigado por mostrar a imagem, mas eu mantenho aqui a minha decisão de que não foi para cartão vermelho e segue o jogo. O erro foi ele ter aceitado o argumento do VAR e ter expulsado. E aí a gente conversou antes, né, Ricardinho? Quando eu fico ali atrás do gol, nas transmissões da Super Rádio Tupi, é justamente o ponta para você ver o detalhe. Naquele detalhe, naquele momento, se passou alguma coisa que eu não observei, eu não consigo ver mais. Então quem está hoje na cabine, tem um recurso eletrônico, pode ver na televisão, pode ver a imagem em câmera lenta, vai poder até me ajudar numa transmissão. Tiago, a gente está vendo aqui que foi mão, que foi falta. Beleza, ali eu não consegui enxergar. Então o árbitro pode estar próximo, mas ele pode também não conseguir enxergar. E o VAR dá esse subsídio a ele. O erro para mim é dele de reverter a decisão, não do VAR ter chamado, porque o VAR interpretou como violência. Algo que não foi exagerado e prejudicou o Botafogo. Né? E agora eu também achei o seguinte, como eu já comentei, né, do lance, em relação às substituições. Na minha opinião, o Arthur Jorge deveria ter mantido mais tempo o Luiz Henrique, tá? Eu não sei se ele estava muito cansado, o que era. E o Carlos Alberto, eu achei que ele entrou atabalhoado, não entrou tão bem. Eu teria mantido o Luiz Henrique mais tempo em campo. Sobre a expulsão do Gregory, na verdade, eu acho isso é uma coisa recorrente de todos os times, todos os jogadores estão pulando e deixando o braço, a mão no rosto, realmente. Agora, é um lance para... Concordo com você, quando você diz que era um lance para cartão amarelo. Eu acho uma coisa que a gente, diante de uma preparação para um jogo de futebol importante, torcida grande, o espetáculo que é o futebol, então, muitas vezes, o árbitro e principalmente o VAR tem estragado esse espetáculo. Eu acho que eles deveriam conversar um pouco mais disso, assim, peraí, isso é uma falta, né? Que eu posso, em vez de eu dar o vermelho, eu posso dar o amarelo, para não estragar o espetáculo. O pessoal, no primeiro tempo, já estraga uma partida de futebol, entendeu? Com um erro que o juiz, que é o soberano ali dentro do campo, que ele é que tem que ter... Então, não é mais. Agora é o VAR que decide, entendeu? E tem decidido
principalmente contra o Botafogo. Isso aí é uma coisa... Recorrente. Recorrente. É evidente isso, que a gente tem recorrente. Que a gente tem visto. Até eu queria saber aqui a opinião do Carlos Roberto, porque assim, o Textor hoje tá levantando uma bandeira, né? Tá fazendo um movimento contra a CBF no sentido de ajustar a arbitragem, modificar e tudo mais e tal. Então é uma coisa que o Botafogo passa a ser visado, porque ele é o dono do futebol hoje do Botafogo. A gente não pode falar que é roubado, que é comprado, porque senão a gente vai ser processado, não temos provas. A gente pode ter a nossa opinião de que é algo que tem sido tendencioso contra o Botafogo. Você acha assim também? Eu acho sim. E você até falou que uma coincidência, né? Isso. Uma coincidência que o Bahia, em 6 jogos, teve sempre um jogador do time adversário expulso. O Palmeiras tinha Ano passado foi 10 ou 11 jogos pro Palmeiras. Perfeito. Umas coisas assim impressionantes, entendeu? Impressionante. Agora, é uma coisa que principalmente os jogadores do Botafogo têm que tomar mais cuidado, porque justamente isso, por causa da declaração, as declarações do texto sobre manipulação de resultado, aquele negócio todo. O Botafogo que tem uma certa perseguição, entendeu? Parece isso. A gente fica com uma impressão ruim, entendeu? Agora, os jogadores do Botafogo têm que tomar esse cuidado, entendeu? Entendeu? De não bola, vão cruzar, vão chutar, bota a mão para trás, não abre os braços numa disputa no cabeceio, enfim. Isso tudo tem que tomar esse cuidado, porque sabe que tá existindo umas coisas assim estranhas contra o Botafogo. Eu diria má vontade. Uma má vontade, exatamente. É verdade. O termo é exato. Assim, é técnico. O técnico, nesse momento, também tem um papel nessa questão de orientação. Sim, de claro. Na pré-eleição. Claro. Vamos ter um cuidado aqui. Um cuidado especial, sabe? A fase que nós estamos atravessando é que vem ocorrendo situações contra a gente, que a gente está sempre reclamando. Isso. Para poder evitar o que aconteceu, porque senão depois fica no dia seguinte as reclamações, e quantas vezes o Botafogo está reclamando e não está adiantando nada. Vai lá e manda lá uma representação lá na CBF contra juiz assim, assado, e acaba. Aliás, o Tairo, né, CEO da SAF, depois do jogo, imediatamente já fez uma publicação no antigo Twitter, hoje X, dizendo que o Botafogo vai fazer e tal. Só que já fez outras vezes, não deu certo, não foi atendido, que os clubes vão se unir, vão se reestruturar, a arbitragem, que o Bahia estaria junto. Mas isso realmente é uma coisa que surte muito pouco efeito. Ou tem força política de bastidor, isso aí na prática não. É verdade. Não tem. Pessoal, lembrando aqui a nossa galera Nação Alvinegra, se inscrevam no canal, ativem o sininho para inscrição do canal. Deem o seu like se estiverem gostando do programa e sigam a gente nas redes sociais. Bom, pessoal, eu achei a resenha aqui extremamente gratificante, gostei muito e queria fazer uma homenagem especial ao nosso convidado, Carlos Roberto. Eu, na época, estava com 10 anos de idade, eu até comentei, né? Então eu ia a todos os jogos do Botafogo. Aí, ó. Era o meu Dream Team, o time dos sonhos. Não fala não, hein? Ricardinho na área. Vou falar aqui. Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas e Valtencir. Carlos Roberto e Gerson. Rogério, Jairzinho, Roberto e Paulo César. Isso, tá certo? É isso mesmo? Isso mesmo. Mas eu até comentei com você, mas por que você decorou e gravou esse time? Porque era um time que jogava sempre. Exato. Não é verdade? Exato. Hoje, com essas mudanças, é muita mudança. E quer ver uma coisa? O Botafogo, ano passado, com Luiz Castro, depois de 14 meses, o pessoal contestando o trabalho dele, e até teve muita gente criticando e querendo a saída do Luiz Castro. Mas tiveram jogadores mais experientes lá dentro do elenco do Botafogo, e que chegou e falou assim: mister, tem que deixar o time jogar junto, um grupo.
entendeu? Até ganhar um padrão de jogo, uma maneira de jogar. Isso. Aí sim, depois quando você faz as substituições, você faz as trocas, as mudanças, mas aí o jogador já sabe como que o time joga. Então isso é importante. Essa troca toda hora. Não só o Botafogo demais até, troca demais. Pra poupar. Na nossa época, ninguém queria ser poupado não, porque tinha 4, 5 jogadores em cada posição. Então, é a luta pela posição de titular. Então tem que saber que você é o titular, o outro é o reserva, é o suplente. Mas o suplente é amigo, são amigos e tudo, e estão lutando pela posição. Isso não existe mais, entendeu? Então o cara sabe que não joga hoje, mas vai jogar amanhã, disso aqui. Não tem aquela briga, a rivalidade sadia pela posição. Isso quem ganha é o time. Nós tínhamos, Roberto e Jairzinho na frente, os dois amicíssimos, né? E desde garotos jogando juntos, mas um era mais fominha que o outro para fazer gol, entendeu? Então sabiam que tinha Ferretti, depois veio o Fischer, tinha outros jogadores. Nós tivemos tantos jogadores centroavantes bons, mas os dois não davam chance, entendeu? E a gente no meio campo também. Claro que tinha um elenco bom. Nós tínhamos, Ney Conceição, Afonsinho, vários jogadores, né? O Zequinha, depois que veio. Zequinha, ponta direita, espetacular. Enfim, você precisa realmente de ter um elenco forte, bom. E o Botafogo tinha isso, entendeu? Mas que todo mundo lutava para jogar. E nós tínhamos ainda os coletivos no meio da semana, que ali decidia muita coisa. Existiam os coletivos, entendeu? Então, hoje o pessoal reclama muito aí de cansaço, toda hora. Você sabe, antigamente uma comissão técnica era formada por 3, por 4, por 5 integrantes. Hoje são 30, 40. Então, todo mundo tem que mostrar algum trabalho, né? Aí vai tá com aquilo, com a musculatura tá cansada, mas tá sentindo alguma coisa. O jogador, de repente, não fala nada. O fisiologista vai lá no treinador e o treinador troca. Quer dizer, eu também acho essas trocas, eu acho que é uma estratégia também de treinadores, entendeu? Que quer ficar bem com o grupo todo. Se eu tenho um jogador, você é bem melhor do que ele, vai ficar jogando você. Depois, tudo bem, ele tem que chegar no teu patamar, no teu nível lá, para poder ganhar a posição. Isso é que tem que ter, e não existe mais isso. E a gente está realmente, né? Eu estou assim, pessimista quanto ao futebol brasileiro. Estou entrando até numa outra seara. Uma outra seara. Mas eu estou pessimista quanto ao futebol brasileiro justamente por causa disso. Entendeu? A gente tá mudando, a gente tá perdendo a nossa essência, a nossa característica. Os jogadores vão na base, são tolhidos lá, não pode driblar mais, não pode fazer isso, não treinam mais fundamentos, não tem mais chute a gol. Para fazer um gol de falta, hoje é comemoração. O cara fez um gol de falta. Olha que coisa. O gol de falta tinha todo jogo. Não fica mais depois, não. Não tem mais. Não deixa mais. Não pode treinar, não pode chutar muito, porque senão machuca. Eu nunca vi isso. Como é que o cara... É verdade. Eu sei que o Ricardinho vai fazer aqui uma... Não vou estragar nada não, mas só que você falou de elenco, top 3, top 5, o Botafogo tá em qual posição pra você, ô Carlos Roberto, de elenco hoje no Brasil? Eu acho que tá entre os melhores, entendeu? Tá entre os melhores, entendeu? Precisa melhorar mais, jogadores, vamos dizer, a qualidade muito grande do Almada, né? Mas jogador que vai se adaptar. O próprio Luiz Henrique, né? Quando chegou, ainda teve, mesmo saindo lá, vindo da Espanha, há pouco tempo que passou na Espanha, mas teve uma readaptação, né? Ao futebol brasileiro e a uma maneira de jogar. Porque não é só o jogador ser bom jogador, não. O negócio é que tem que encaixar dentro de uma maneira de jogar. Isso aí, quantas vezes? A gente vê muitas vezes um jogador que joga bem num clube, num time, e vai pro outro clube e chega lá no outro time, lá no outro clube, ele não consegue jogar a mesma coisa que jogava antes. Por causa de quê? O entrosamento, as peças que se encaixam, entendeu? Característica. Não é só o fato de você chegar lá, aquele jogador é bom, vamos contratar, aquele é bom, vamos contratar, não. Tem que fazer um time, entendeu? Em que tenha as características para poder fazer se ele se encaixa naquele esquema tático, isso tem que ser levantado. Sim, é verdade. E agora eu queria também sua opinião sobre uma coisa que a torcida do Botafogo fala muito, né?
a carência de títulos, que a gente não tem Libertadores e tal, e você pode falar exatamente sobre isso. Por que que a gente não tem Libertadores se a gente tinha um timaço na década de 60, né? Na verdade, o Botafogo, quando fez, e foi a nossa referência, o time de 67, 68, foi a referência, foi o time de Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, Zagallo, Manga no gol, que depois ainda continuou com a gente. Então esse time era uma referência pra gente. E eles também poderiam ter ganho muitos títulos. E também passaram um período lá ruim, com atraso de pagamento. Aí começa a gerar o quê? Indisciplina. E o Botafogo de 67, 68 não tinha esse problema. Salário em dia, tudo funcionando. Até que chegou em 69, nós fomos jogamos o primeiro turno, o Gerson já estava vendido pro São Paulo. Entendeu? E aí começou a ter atrasos de pagamento. Não é que o jogador entre dentro do campo, ele não vai correr. Você entra dentro do campo, você nem lembra que está com pagamento atrasado isso aqui, mas só que o foco durante a semana, por exemplo, o Zagallo ia conversar sobre um time, o Bangu, né, durante a semana, mas o pessoal falou, ô Zé, e vem cá, o pagamento vai sair? Não vai? Disso, daquilo, porque naquela época era assim, se 3 meses, até hoje, né, 3 meses e não pagar 3 meses, o jogador ficaria com passe livre. Aí o que eles faziam? Davam vale. Só que dava vale para você um pedacinho pequenininho, para outro maior, e às vezes tinha até jogador que estava em dia. Quer dizer, isso gerava dentro do grupo uma desconfiança, entendeu? E desunia o grupo, e foi aí que foi anos e anos assim. Entendeu? E corroborando com o que você disse aí agora, o que acontece? Naquela época, o Botafogo não dava tanto importância à Taça Libertadores. Para ele, era mais interessante fazer amistosos no exterior, porque arrecadava mais. Sim. É verdade. Economicamente falando, financeiramente falando, era mais interessante para o Botafogo essas excursões no exterior. Excursões para o exterior e até pelo interior aqui do Brasil, entendeu? Também. E aí a Libertadores ficava relegada a Libertadores, a gente ia jogar Libertadores, que não tinha importância, como se fosse uma excursão, entendeu? E os clubes, os jogadores aqui do continente sul-americano aqui, argentino, uruguai, chileno, enfim, todos eles falavam, vocês querem ganhar Libertadores pra quê? Vocês não falam nem espanhol, entendeu? Eles brincavam com isso. Há um tempo atrás teve um movimento no Botafogo muito forte de reconhecimento desses mundialitos. E aí eu, conversando com o Canhota lá na rádio, o Botafogo é campeão mundial. Não tem um reconhecimento oficial, mas a gente sabe que pra gente é. Então esse é o sentimento. Pra vocês, o Botafogo... Thiago, o Botafogo jogava contra seleções. A seleção da Rússia. Da Argentina. Seleção da Argentina. Tanto aquele Nós jogo... demos uma goleada aqui na seleção argentina. Tinham só 3 jogadores que não eram do Botafogo. Que era o Félix, mesmo assim porque o Cal estava gripado, né? Jogou o Brito, que estava no Vasco, e o Nado, na ponta direita, entendeu? E a gente tinha ali Rogério e Zequinha, que também estavam machucados, enfim. Aí teve esse jogo com a Argentina. 15 dias depois, nós estávamos disputando um torneio lá em Caracas e pegamos a seleção argentina outra vez. Um jogo truncado, um jogo difícil, que os argentinos eles apelam. Ganhamos de 1-0, deu briga e tudo, mas continuamos ganhando deles lá, né? E nesse mesmo torneio, nós pegamos o Benfica. O Benfica tinha 8, 9 jogadores da seleção de inclusive Portugal. O Eusébio, né? Eusébio, o craque Eusébio. Simões, Zé Augusto, o ataque todo da seleção. Eu acho que são 2 jogadores que não eram da seleção portuguesa. Enfim, pegamos um time lá, eu não me lembro o nome do time, da Tchecoslováquia, que era também com 8, 9 jogadores, e depois foi o primeiro jogo da Copa de 70. Contra a Tchecoslováquia, que a gente ganhou de 4-1, 3-1, 4-1, né? 4-1. Era o mesmo... E eles começaram ganhando, eles fizeram 1-0 e nós viramos o jogo. Isso mesmo. As Petras, que fez o o Gerson fazendo aqueles lançamentos maravilhosos, deixando o Pelé na cara do gol, o Jairzinho na cara do gol. Porque os jogadores também, além dos treinamentos, o pessoal
explorava isso, por exemplo, explorar o lançamento do Gerson, com a velocidade do Jairzinho, do Rogério, do Paulo César, do Roberto Miranda. Mas os jogadores conversavam entre si. Hoje eu não sei se os jogadores conversam entre si, porque cada um está no seu mundo lá, com um headphone aqui, cada um escuta uma música, o outro reza para uma seita, outro não sei, verdade. Tudo... É verdade. Agora eu queria comentar aqui na mesa a sua fase como treinador do Botafogo. Aí eu gostaria de pontuar 2 assuntos, porque eu sempre acompanhei muito a sua carreira e eu achei super interessante. Primeiro, você estrategicamente foi perfeito, porque você iniciou a preparação do Botafogo muito antes dos outros times. Então o Botafogo já saiu na vantagem quanto à preparação para o campeonato. E a outra, o fato inovador que me chamou muita atenção na época, que você instituiu paraquedas para aumentar a resistência do arranque do jogador, né? Aquilo ali foi o máximo. A imprensa ficou deslumbrada com aquilo na época, né? E a gente estava até comentando antes da resenha também, que eu gostaria que você falasse do colete, né, que o jogador usava também. Sim, sim. Eu queria que você comentasse. É um colete que a gente colocava assim aqui no peito, né? Sim. Então eu fiz 2 coletes lá de 2 jogos, né? Um azul e outro vermelho, e colocava os jogadores para jogar com aquele colete. Então na frente assim, e você não vê a bola embaixo, né? Então obriga o jogador a jogar de cabeça em pé. E aquilo era um desconforto para os jogadores, a gente treinava assim, tipo assim, uma meia hora, 40 minutos de uma posse de bola e depois tirava. Então os jogadores depois começaram pô, professor, que beleza, pô, tô melhor agora, não tô nem olhando para a bola. Quer dizer, isso aí eu acho que deveria ser feito mais nas categorias de base, porque aí já vem os jogadores, entendeu? Sobem já com essa... Porque a gente está vendo muitos jogadores, antes da bola chegar, ainda não sabe o que vai fazer. Depois que recebe a bola é que vai procurar. Tenho visto isso até no meio campo do Botafogo. Uma coisa que, porra, tem que ser mais rápido. Não é só rápido de movimento de corpo, não. Rápido de raciocínio, entendeu? Então já tem que estar com 1, 2 jogadas na cabeça, sempre olhando. Então estou vendo, às vezes, o nosso meio campo tem alguns jogadores, né? É uma crítica construtiva. Recebe muita bola de costa para o ataque nosso. Tá saindo a bola da defesa, do goleiro, dos zagueiros, e o meio-campo ainda tá de costa, em vez de ficar um pouquinho de lado, até para poder ir ver a jogada antes, já antes da bola chegar, entendeu? Então isso aí ajudava. Então a minha vinda para o Botafogo, depois de ser campeão como jogador, né? Então foi muito legal, porque devo isso ao Carlos Augusto Montenegro, né? Que era vizinho lá, na época morava lá em Ipanema também. Me encontrou na rua, falou, pô, você não quer dirigir o Botafogo, não? Eu já estava 24 anos, praticamente 24 anos trabalhando no exterior. Ia, voltava. Eu falei, vocês não me chamam nunca? Não, mano. Vai ter uma oportunidade agora. Vai acabar esse Campeonato Brasileiro. Era o campeonato de 2005, né? E aí eu comecei a assistir os últimos jogos e tudo, tinha uma multa para pagar lá no mundo árabe, né? Pagaram, o Montenegro que pagou, né? E aí eu consegui fazer, a gente começou em 2005 mesmo. Antes de sair para as férias, a gente já adiantou os exames de laboratório, aquela coisa toda, já adiantou em 2005 e logo que voltou das férias, a gente foi para Itu e fizemos uma preparação muito boa, entendeu? Muito boa. Claro que nós tínhamos um time, entendeu? Um time bom, mas time para campeonato carioca. Precisava de alguns reforços para o Campeonato Brasileiro. E eu me lembro, até você ver, sempre esse problema dos salários atrasados. Quando a gente chegou em Itu, 3 dias depois a gente treinar de manhã e de tarde, aí um dia de manhã, inclusive eu estava recebendo a visita lá do Paulo César Caju, estava passando ali por São Paulo, foi em Itu, aí estava tomando café com a gente, e já pronto assim para depois sair para o treino, né? Para ir para o campo ali mesmo. E o motor do ônibus estava ligado. E alguns jogadores já, alguns não, a maioria, a grande maioria, tudo dentro do ônibus, tudo, professor, nós vamos embora, porque, pô,
o salário está atrasado e as nossas mulheres estão reclamando, os credores estão batendo na porta. E aí eu fiquei, um raciocínio rápido, eu fiquei pensando, abaixei a cabeça assim, fiquei pensando, eu falei, 24 anos, eu esperando essa oportunidade de ser treinador do Botafogo, e agora eu vou embora com eles? Se eu for embora com o jogador, acabou minha carreira de treinador. Falei, o ônibus não vai sair daqui não. Se quem quiser ir embora, vai ter treino. E eu vou lá pro campo agora, vai ter treino. Quem quiser ir embora, vai lá na rodoviária, pega um ônibus e vai embora. Esse ônibus aqui do Botafogo não vai sair daqui não, entendeu? Então, aí todo mundo saiu, voltando, foi lá, trocaram de roupa outra vez. Aí ficaram uns 3 dias treinando com um bico desse tamanho, mas a preparação foi feita. Treinaram. Mas treinaram, e foi lá. E depois aí o time se entrosou, o time que tinha bons jogadores, tinha um Dodô muito, numa forma esplendorosa, tinha o Zé Roberto, o Scheid na defesa, o Rui Cabeção no meio, Diguinho estava bem, Lúcio Flávio, enfim. Tinha bons jogadores, Reinaldo, um centroavante que combinava bem com o Dodô. Enfim, aí conseguimos ganhar a Taça Guanabara, Campeonato Carioca, 9 anos já que não, já estava indo para o 9º ano sem ganhar nada, uma Taça Guanabara ou Campeonato Carioca. Hoje essa parte financeira, SAF, a questão de você poder investir alto, ter bom salário, é um atrativo para o Botafogo ser cada vez mais forte. O jogador, ele quer vir hoje pro Botafogo, né? Sim, é verdade. Hoje, qualquer jogador está querendo jogar no Botafogo, porque sabe que não tem atraso de pagamento, a tendência é realmente disputar os títulos aí, todos os títulos, né? Infelizmente, o Botafogo saiu ontem da competição, mas era uma competição que o Botafogo tinha muita chance. Agora, claro, focar aí nas duas que tem, que é a Libertadores e o próprio Campeonato Brasileiro, né? Agora, você como jogador, ganhou muitos títulos, você é campeoníssimo. Foi Bibi da Taça Guanabara, né? 67, 68. Depois ganhou como treinador. A gente, quando fala em Taça Guanabara, a gente não é a Taça Guanabara atual, né? Que você joga 5 jogos e era um campeonato paralelo ao Campeonato Carioca. Eram 22 jogos também. 22 jogos. Eu me lembro. Ou seja, tinha mais valor do que tem hoje. Tem, pelo que era de diferença. A dificuldade era muito maior. Não, mas não só no Rio, mas o campeonato estadual, no Brasil em todo, o top de um clube, o objetivo maior do clube dentro da temporada era o campeonato estadual, entendeu? Exato. Depois entrava o brasileiro, o Rio-São Paulo, que tinha, entendeu? Tinha uma certa importância, mas nada como o campeonato estadual. E o Carlos Roberto, no caso, ele além de ter sido campeão como jogador, foi campeão como treinador, né? E a façanha que ele detém, só o Zagallo que teve no Botafogo, né? Campeão como jogador e como treinador. E você também tem um recorde. Eu queria que você contasse pra gente qual é seu recorde lá no Maracanã. No Maracanã, agora um pesquisador aí botafoguense, Varela, ele chegou e tem todos os jogos, né, do Botafogo. As estatísticas. E aí ele fez lá, contando lá, na estatística lá, tem Carlos Roberto com 250 jogos e em segundo Nilton Santos com 246, com a camisa do Botafogo no Maracanã. Pois é, ainda é detentor desse recorde ainda. Galera, se inscrevam no canal, Ricardinho na área, e também dê o seu like se vocês estiverem gostando do programa. Conto com vocês. Eu gostaria também de comentar aqui na nossa resenha que eu vejo esse time do Botafogo com uma... Como é que eu diria? Eu estou sendo otimista. Eu acho que títulos virão. Sim. A gente precisa ter paciência. A SAF está no caminho certo, né? E com certeza algum título a gente vai buscar. Tá? Agora, nós nos tornamos competitivos, né? E, infelizmente, ontem, na minha opinião, nós fomos prejudicados, né? Se não houvesse aquele lance determinou o resultado da partida,
Sim. Né? E, infelizmente, é bola para frente. E um comentário que eu esqueci até de falar antes, mas que me lembrei agora. A tabela está sendo muito injusta com o Botafogo. O Botafogo vai jogar domingo agora, às 11 horas da manhã, contra o Juventude no Sul. Ou seja, nós jogamos ontem à noite no Nordeste contra o Bahia e no domingo de manhã, no Dia dos Pais, às 11 da manhã, nós vamos jogar contra o Juventude lá no Sul. Quer dizer, não há condição, né? Realmente, eu acho que eles estão, assim, de certa forma, de uma má fé. E também tem os horários, assim, à noite. Sim. Né? O horário, assim, da hora Domingo, do... 9h30. Domingo, 9h30. É um absurdo. 9h30, domingo. Gente, como é no dia seguinte o trabalhador, como é que vai fazer? Como é que vai chegar em casa que hora para trabalhar? Quarta-feira, 9h30 da noite. É verdade. Esse mês é pesado porque tem... teve uma eliminatória, né, da Copa do Brasil, vai ter da Libertadores, então passa ou não passa, né? E a gente tem a sequência do Brasileiro. Então é um mês pesado, mas também vai ser um mês pesado para outros clubes também, né? Claro. Inclusive até eu queria... ninguém gosta de perder. Se pudesse escolher, obviamente queria ser campeão da Tríplice Coroa, né? Claro. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Mas talvez pudesse ser a Copa do Brasil seria uma competição financeiramente inédita para o Botafogo. E queria saber até do Carlos Roberto se você acha que isso pode ter algum tipo de influência na sequência das outras competições, essa eliminação, para o lado bom ou ruim. Qual seria o lado bom? O lado ruim... A parte física. O lado ruim é que realmente o Botafogo ainda não ganhou uma Copa do Brasil, né? E saiu, a gente lamenta, mas... Da forma que saiu. E da forma que saiu, com uma expulsão e que determinou ali o resultado da partida. Uma vantagem muito grande. Deixou até uma impressão razoável. Né? Que não foi um vexame, você não foi humilhado, você foi derrotado podendo passar. E aí o ruim foi isso, né? Agora, em contrapartida, a gente vai poder se concentrar nas duas competições, né? Libertadores e o Campeonato Brasileiro, entendeu? Também tem isso tem o lado bom nisso, né? O ruim... conforme o Thiago perguntou, foi esse lance da gente sair da maneira que foi, né? E perder essa oportunidade, né? Porque hoje, do jeito que tá rodando ali o elenco, a gente espera, né, que o pessoal suporte essa sequência de jogos, né? Verdade. Até porque, com muito respeito às outras equipes, você tem um Corinthians que avançou e o Corinthians está mal no Brasileiro. Você tem um Juventude que não se espera que o Juventude vá, por exemplo, ser um campeão. A gente tem outras equipes que avançaram que, olhando o Botafogo atual, o Botafogo poderia chegar. Mas agora, com menos uma competição, você pode focar no Brasileiro, que é líder. E quando você for tendo as definições do mata-mata... Né? O Flamengo, por exemplo, ele vai ter desgaste em 3. É o nosso principal hoje rival ali, é o segundo colocado. Sim, acredito que na hora que tiver mata-mata pro Flamengo e Brasileiro junto, eles devem poupar no Brasileiro. Verdade. Né? Enfim, pode ser um fator ajudando o Botafogo também nessa briga. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença do Thiago, a presença do Carlos Roberto e lembrar a nossa torcida, se inscreva no canal, deem o seu like. E Ricardinho na área. E sexta-feira, encontro marcado. Um beijo no coração. Quero agradecer aí, Ricardinho, ao Emílio. Foi um prazer aqui estar com o Thiago também, entendeu? E dizer que estou inteiramente ao dispor de vocês. E queria deixar um recadinho aqui. A gente está ajudando lá o Master do Botafogo. E contatos lá com o Júlio Costa, que é o gerente, o nosso gestor, o gestor do Master, e o telefone é 98-381-3744. Inclusive, os interessados aí para fazer jogos, né? Aqui pelo interior do Brasil, nós estamos aí à disposição, entendeu? E a galera botafoguense aí nas cidades aí vibram com jogadores que jogam lá, que são Túlio, Júlio César,
Então, vários jogadores, Joilson, vários, são vários. Carlos Roberto. Carlos Roberto é o treinador. É um treinador, assim, de brincadeirinha, né? Certo, não é um brinco. Eu já parei como treinador, já tem 7 anos, não quero mais, porque eu estou preservando minha saúde. Tá certo. Pô, é um prazer, né? Cadinho tá batendo essa bola contigo aqui, com o Carlos Roberto também. Pessoal, isso aí, todo mundo ligado aqui no canal e até a próxima. Até sexta.